Bem-vindo ao episódio do podcast Attraction Talks. Este é um espaço de conversa descontraída sobre empresas, os desafios do dia-a-dia, o que funciona, o que está a travar o crescimento. É um podcast que, mais do que falar de ferramentas, queremos falar de histórias reais, experiências e ideias que ajudam negócios a crescer com estrutura. E hoje temos a Ana Moedas, que é Business and Executive Coach na Action Coach Portugal, e que aborda temas como liderança, delegação, cultura, responsabilidade dos líderes, tem experiência em marketing, comunicação, eventos, uma boa área, retail, tem muito boa experiência. E vamos abordar aqui um tema, aliás, dois temas, um tema provocatório, e eu punha em dois temas. O primeiro, o maior bloqueio das empresas não é o mercado, é o próprio líder, e pergunto. E o segundo, porque é que muitos empresários trabalham mais, mas as empresas não estão a crescer. E, Ana, obrigado por juntar-nos a esta conversa. Para quem ainda não te conhece, eu acho que a maioria das pessoas conhece, pelo menos na nossa área, business to business, ou empresas, quem é a Ana, o que é que tu fazes também? Diz-me, conta-me tudo. Obrigada, Humberto, pelo convite, é um prazer estar aqui contigo. Então, a Ana Moedas é uma pessoa que trabalhou muito na área realmente comercial, da área de vendas, principalmente, e a parte de relações públicas, eventos, mas que tive experiências não só em empresas nacionais como internacionais, não só em Portugal, mas também fora de Portugal. E sempre tive esta paixão por pessoas, daí depois surge o coaching na minha vida e a Action Coach, que é a empresa número 1 no mundo de treino e de coaching, e realmente tem sido uma jornada muito interessante de trabalhar com as pequenas e médias empresas em Portugal, tanto como especialista realmente de sistemas de crescimento não só comercial, mas de liderança, de mindset e, no fundo, transformar o esforço em resultados previsíveis. E, no fundo, é essa a minha atualmente na Action Coach Portugal. Boa. E essa questão de resultados previsíveis é sempre uma luta, eu sei, mas vamos falar um pouquinho de vários temas, um deles há de ser esse com certeza. E Ana, na tua experiência, assim, a trabalhar com empresários e em empresas também, que são geridas, obviamente, qual é a verdade mais desconfortável que muitos líderes ainda não querem admitir sobre o crescimento das suas empresas? Ou seja, qual é a verdade mais desconfortável? O que é que tu achas sobre isso? A verdade é assumirem, no fundo, a sua responsabilidade pelos resultados, não só da empresa, mas da equipa. Ou seja, muitas vezes somos contactados porque o problema, supostamente, é a equipa que não está a funcionar, os resultados das vendas que não estão a ser alcançados, e nós começamos sempre pela questão desconfortável de o líder olhar para si próprio, porque a vida é um espelho. E realmente, às vezes, é difícil olhar para os nossos pontos cegos, para os próprios pontos cegos, e por isso a importância de ter um coach ou um mentor nas empresas, e que já acontece muito lá fora e cada vez mais acontece em Portugal, é conseguir ter alguém que nos vai fazer olhar para aqueles lados onde é que o que é que nós não estamos a ver, né? Onde é que nós temos que nos olhar ao espelho, porque nós temos clientes, donos de empresas, e às vezes só por mudar a sua estratégia de comunicação com a equipa consegue aumentar os resultados das suas vendas. E não teve que implementar nenhuma estratégia comercial. Portanto, aqui é muito trabalhar a mentalidade, olhar para os nossos pontos cegos, trabalhar com os líderes para isso se refletir nas empresas. Também trabalhamos depois com as equipas, em casos específicos, porque também damos workshops, também organizamos eventos, mas principalmente temos programas de treino não só dos líderes, mas das equipas, das empresas, para realmente aumentar os resultados, implementar sistemas, começar pela base. Muitas vezes as empresas surgem de uma paixão do dono do negócio por um determinado tema, ou porque realmente é algo que gosta, que sabe fazer bem, mas às vezes falta ter sistemas implementados e uma base sustentável para se replicar e poder crescer. E é aí que nós realmente entramos. Começa sempre por um diagnóstico, e normalmente os diagnósticos já trazem assim um bocado a verdade e o panorama da situação. E aquilo que nós não medimos não podemos melhorar. E o nosso trabalho passa muito por aí, por nós irmos à empresa, fazer o diagnóstico, não só de equipas, mas do negócio, dos números, e então olhar para onde é que podemos começar. Mas é sempre com o líder. Nessa parte do desconfortável, eu tinha aqui dois tópicos, três. Na realidade, tu abordaste um deles, que é a responsabilidade, e falaste logo imediatamente dela, e falaste já do segundo, que é o estilo de liderança.
E eu tinha um terceiro que é o ego. Tu falaste do espelho, mas por vezes o grande ego de liderança e o estilo ou a incapacidade ou a capacidade de liderança tem impacto nesta verdade desconfortável. E não estou a dizer Sim, mal de ninguém. Não, não. Nós temos o nosso ego e temos a nossa capacidade de liderança e estilo. Muitos dos líderes estão realmente focados nos resultados e não têm tempo para trabalhar o negócio. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que na agenda, e nós muitas vezes começamos por organizar a agenda dos gestores, não param para olhar para o seu negócio e para poder trabalhar sobre ele. Então estão no modo gestor do dia a dia e não do lado de administrador e investidor. E é isso que nós também tentamos, daí talvez o ego, porque a empresa depende dele, se ele não está, não funciona. Nós até temos algumas perguntas provocatórias, ou seja, se durante 3 semanas o seu telemóvel estiver desligado e a pessoa não for à empresa, o que é que vai acontecer? Não é? A empresa está preparada para isso, para funcionar sem essa pessoa. E realmente eu acho que a pergunta que me fazes vai muito à base disto. As pessoas acham que essa presença, se não existir, se eles não tiverem um dia a dia, as coisas não funcionam. Mas esta necessidade da sua presença é porque eles não estão a preparar as suas equipas para essa autonomia. Eu acho que aí entra um pouco naquilo que tu me estás a falar, da questão do ego, porque a pessoa assim também se sente necessária. Exato, e mas isso ficamos aqui um bocadinho neste. Transforma-se um bocadinho no gargalo da empresa, no sentido do crescimento, estavas a Exato. referir agora, e isso leva-me aos 3 pontos que também tinha aqui pensado sobre isso, que é a microgestão, a falta de delegação, que falaste também um pouco, e a falta de sistemas. Como é que tu vês isso? Obviamente vocês fazem um diagnóstico aqui da tua experiência e das empresas que vocês acompanham. Como é que vês esta parte de falta de delegação e falta de sistemas, que para mim é muito interessante, a falta de sistemas, para que eu possa atuar. Exato. Como é que tu vês aí, na maioria das Sim, empresas sim. PME? PME. Aqui falta, eu diria que a questão principal que nós vemos e trabalhamos é a falta de consciência do líder dessa situação. Então, do nosso trabalho como coaching mentors, ao entrarmos na empresa e a trabalhar diretamente com o gestor e dono de negócio, é justamente passar para essa fase do inconsciente para o consciente, trabalhar a mentalidade. Esse é um dos pontos principais, é ajudar-nos na tomada de consciência. E é mais fácil sendo uma pessoa externa, porque é uma pessoa que realmente não é da empresa e fica mais fácil que aquilo nós tratamos é confidencial entre nós e o líder, e é mais fácil trabalharmos nesse sentido, de passar do inconsciente, porque muitas vezes o que acontece é que estamos numa questão de inconsciente, não sabemos que não sabemos, e também incompetentes no sentido que nos faltam as competências para tal, mas como também não sabemos que não sabemos, portanto também não vamos à procura das competências. Nós entramos muito nas empresas com esta tomada de consciência e depois vamos ver, ok, então para eu melhorar neste aspecto, que competências é que eu tenho que adquirir? Porque nós somos um ser em evolução, não é? Um líder, ainda mais tem que estar em autoconhecimento e neste sentido de aprender mais sobre a área que precisa de alavancar. E nós entramos nesse sentido. Todos os nossos programas de coaching que temos, além do coaching one-to-one, temos desde comercial, de liderança, gestão de pessoas, questão financeira. Nós depois adaptamos um pouco à necessidade da empresa e à necessidade do negócio. Sim, e vocês também trabalham, e também a questão era essa, também processos e sistemas, que eu tenho muito interesse nessa área. Essa é a nossa base do programa. Exato. É sistematizar. Não, seja qual for o programa que nós vamos fazer, mas o nosso principal, que é o Labels, é todo o sistema de gestão do negócio, desde a sua fundação. E é aí que nós tu tens que ter um sistema bem oleado para que tudo funcione em termos das tuas equipas. E passa por ter um sistema bem definido. E a se não consegues crescer, se não tiveres um processo delineado, mapeado e bem sistematizado, isso leva também àquela componente que estavas a falar há pouco, do foco estratégico, não é? Porque se tu não tiveres esse foco estratégico para poder ser ajudado a criar os processos ou a implementar os processos corretos e que é um ser vivo, não é? Os processos também estão sempre a evoluir. E estes sistemas, temos aqui uma falha que dificulta muito a capacidade de crescimento, não é?
Sim, porque tu, por vezes, quando chegas a uma empresa e tentas entender como é que é o sistema comercial, que, por exemplo, se a empresa, a equipa sabe, às vezes são as perguntas provocatórias que também fazemos, a equipa sabe quantas leads tem que gerar por mês ou por semana, para poder atingir o seu objetivo, sabe qual é, se aumentarem 10% nas suas vendas, qual é o resultado que isso implica. Quer dizer, há uma série de perguntas que as pessoas não sabem responder, por vezes não existem scripts, existe hoje em dia muita rotatividade, principalmente no setor das vendas, e parece, os empresários sentem sempre que estão a começar de novo, e tu, se tiveres um script, se tiveres tudo bem montado, e a tua equipa estiver bem orientada, tu consegues implementar esses resultados. Acontece que muitas vezes não, é isso, perde-se demasiado tempo, investe-se em ferramentas, como aquilo que falámos da CRM e tudo mais, mas depois não há um sistema montado por trás. E então tu não consegues ter realmente o resultado que pretendias. E achas sempre que o problema, ou vais responsabilizar a equipa, vais responsabilizar a ferramenta, e aqui a ideia é, nós entramos para isso, para montar um sistema que funcione independentemente de qual é a ferramenta, de qual é a pessoa que está na equipa. Porque se tu dependes de um talento específico também numa equipa, já estás condenado, estás preso àquela pessoa. Se tiveres um sistema, se as pessoas forem treinadas e souberem como chegam a esse objetivo, tu não estás dependente então de ninguém. E a ideia é um bocadinho essa, é conseguir ter um sistema que funcione. Estou plenamente de acordo, aliás, nós temos encontrado na nossa área, nós implementamos, mapeamos processos e implementamos através de ferramentas e plataformas com sistemas, mas encontramos também essa dificuldade e somos muito apoiados por vocês e por empresas similares, não é? Que têm esse dom de também olhar para ajudar essas empresas, e quando nós implementamos coisas mais corretas, já definidas e com sistemas e processos bem delineados, chegamos também a alguns momentos, e era isso que eu te queria também perguntar agora, que conseguimos implementar os chamados agentes da AI, de inteligência artificial, que em certa medida, sendo provocatório e verdadeiro, estão a substituir algumas tarefas, algumas pessoas e algumas ações, na realidade. As pessoas acho que não têm ainda uma noção clara do que é o potencial desta área. Como é que tu tens visto aqui as PMEs, os empresários, os líderes? Fala-se muito da AI, parece aqui um hype, mas na realidade, na prática, como é que tens sentido aqui, qual é a reação das PMEs? Eu com os meus clientes, eu tenho uma opinião que a vantagem da inteligência artificial ajuda nesta sistematização de processos, e tendo as pequenas e médias empresas tendo normalmente uma força de trabalho menor, eu acho que é uma oportunidade de canalizar essas pessoas e as tarefas que eles têm para outras, para a empresa poder crescer. Portanto, eu acho que nas pequenas e médias empresas, eu vejo isso até como uma vantagem para alavancar o negócio, porque eles vão poder se dedicar mais, se calhar, ao cliente, vão se poder dedicar mais ao customer service, e vais poder tirar processos que são muitas vezes até mais aborrecidos para as pessoas, e serem feitos de forma automatizada e até mais, se calhar, eficiente, e tu consegues pôr essa força de trabalho, ou poder aproveitar que o negócio funcione de uma forma diferente. Porque as pessoas nas pequenas e médias empresas estão sempre com a força de trabalho nos valores mínimos. Não é? Sim, E eu acho que aqui é uma excelente oportunidade, na verdade. Não vejo isso como uma ameaça. Eu também não, mas é porque às vezes há um hype aqui à volta que eu acho que Sim. não deveria existir, e as pessoas cada vez mais têm que, quando estão, ainda falávamos há pouco da parte do foco no dia a dia, no micromanagement e naquela componente toda, acho que as pequenas e médias empresas, em certa medida, vão ser ajudadas por esses elementos de inteligência artificial que nos podem fazer crescer com os recursos que nós temos, não é? E fazendo aqui a ligação também nas PMEs e diria mais até as médias empresas, aquela componente que define realmente a cultura da empresa. O que é que tu achas? É uma cultura real, uma cultura de PowerPoint, como se costuma dizer? Como é que tens sentido nas PMEs? Porque temos que ver que há muitos coaches e muitas como tu, que vão olhar para a identidade, para a missão, para tudo, vão pôr tudo em causa também, ou pelo menos analisar. Saímos do PowerPoint para a cultura verdadeira, como é que tens sentido isso? Olha, às vezes as pessoas dizem, sim, aquela frase que temos ali escrita há 10 anos, já ninguém se lembra. É importante, realmente nós quando chegamos às empresas olhamos para o que é a visão, a missão da empresa, porque é que os clientes vão comprar os vossos produtos ou serviços, não é?
nós até costumamos perguntar um pouco, ou dar a nossa definição do que é uma venda. Portanto, uma venda é ajudar de forma profissional o cliente a comprar, seja o produto ou seja o serviço, e isso tem que estar alinhado do porquê que a empresa existe, porque é que as pessoas vão comprar o seu produto ou o seu serviço, e isso tem que estar alinhado com o que é a missão e a visão da empresa. Por vezes, a gestão, esse micromanagement faz perder um bocadinho essa linha condutora das pessoas saberem exatamente o porquê e porque é que estão a fazer o que estão a fazer todos os dias. Portanto, não é só vermos nas empresas grandes de tecnologia esta coisa bonita acontecia nos edifícios, estes valores, estas coisas, é realmente ter uma identidade como empresa e como equipa para poder ter resultados. Isso é extremamente importante. Acho que vejo muitas vezes que se descura um bocadinho isto, mas é importante redefinir sempre de acordo com a evolução do mercado, para onde é que nós estamos aí, porque isso é que nos leva a conquistar os nossos sonhos. É qual é a nossa missão e qual é a nossa visão. E cabe ao líder constantemente transmitir isto às equipas. E realmente é este problema entre ser o líder com a visão e ser o gestor do micromanagement diário, que muitas vezes se apelida, e aqui vemos muitas vezes de bombeiro, que a pessoa não consegue realmente ter tempo para trabalhar o negócio, e depois isso vai-se perdendo também com o que é a visão, a missão e a cultura. E nós também entramos um bocadinho aqui neste campo para reativar, redefinir, ver se está ajustado, se toda a gente da equipa realmente está dentro do que é este sonho, não é? Desta visão, para podermos chegar ao resultado que a empresa pretende. Portanto, esse é sempre um dos primeiros passos quando nós chegamos à empresa. Tenho aqui mais duas provocatórias, acho. Ok, estou preparada. Há por vezes nós vimos alguns empresários, e que é comum, eu digo que é comum porque também por vezes passa na minha cabeça, eu tenho que expelir imediatamente, que é ninguém faz tão bem como eu. Isso é uma exigência ou é um medo de perder controle? É algo que nós temos isso na cabeça. Isso é um tema que eu adoro. Isso é uma crença limitadora. Exato. Isso é uma crença limitadora. E existem muitas. Essa é uma das principais, e isso é aquele tal medo de expectativas que não são reais. É o que significa uma crença limitadora. Portanto, como é que podemos resolver isso? Como é que nós preparamos a equipa para conseguir fazer tão bem ou melhor que nós? Claro. Isso é apenas uma crença limitadora. Isso pode ser um bloqueador. Eu tenho muitas pessoas com esse bloqueio e é uma das coisas que nós trabalhamos no coaching. É a mentalidade, é o mindset. É extremamente importante. É verdade. Custa às vezes, com estas coisas todas que nos passam à frente, sair daqui da box, da caixa, e tentar fazer isso. Olha, mais duas coisinhas rápidas para fecharmos aqui também. Uma tinha a ver, se tivesses que dar aqui à nossa audiência, aos nossos espectadores, um conselho relativamente a um curso, um programa da Action Coach, qual é que escolherias? E porquê? Eu começaria pelo nosso curso de business, de gestão de negócio, porque é realmente, são todos os passos, portanto são a Masterclass de Business, são 12 semanas, e são realmente 12 semanas a trabalhar o que é a gestão de um negócio, todos os seus pilares e todas as nossas metodologias que estão mais comprovadas no mundo inteiro, que nos permite crescer pelo menos o mínimo que nós asseguramos, damos essa garantia enquanto Action Coach, é crescer em 10% as suas vendas e os seus lucros. Portanto, eu começaria por esse, porque esse é o nosso curso mais generalista, que me permite qualquer pessoa ser um bom gestor de negócio. Depois pode aprofundar com outros mais específicos, de acordo com a sua necessidade, mas esse seria para mim o ponto de início. E se te perguntar uma história, basta uma neste momento, que empresas que deram a volta e que implementaram, trabalharam contigo e que realmente aceleraram a mais de 2 dígitos altos, o seu crescimento e as suas vendas e tudo mais, o seu retorno desse investimento, que história é que contavas assim, rapidamente? Então, a principal que contava era realmente esta gestora de negócio, que realmente só trabalhando mentalidade e a sua comunicação com a equipa conseguiu aumentar em 25% as suas vendas.
E foi uma coisa simples e de semanas de trabalhar a forma mais assertiva e de comunicação não violenta com a sua equipa, que permite realmente, pequenos passos, têm impacto na sua equipa e no seu resultado, porque a equipa é que depois lida com o cliente. Portanto, isto acaba por ser uma cadeia, o líder com a sua equipa e a equipa com o seu cliente final. Portanto, é imprescindível que a comunicação seja realmente boa. Eu acho que este é um dos melhores exemplos, porque não foi preciso uma estratégia extraordinária de implementação de vendas ou de um sistema, foi simplesmente a forma como comunicamos. E isso às vezes, porque até a forma como nós por vezes comunicamos connosco próprios não é a mais assertiva e que vai de encontro aos nossos objetivos e nós não temos essa consciência. Portanto, para mim, tudo começa no nível de consciência, de nós termos consciência de como comunicamos, como falamos, depois é ter uma visão clara. Muitas vezes as empresas vivem, até têm os objetivos daquele ano, mas não estão preparados para o que é que querem daqui a 3, daqui a 5. Uma das formas que nós temos de trabalhar, que é super interessante e aplicamos nas empresas, é fazer engenharia inversa. O que é que isto quer dizer? É chegarmos lá ao cliente e dizer assim, olha, então como é que queres acabar isto? Vais vender a empresa quando te reformares, vais passar o legado a alguém da tua família, o que é que pretendes fazer? As pessoas não pensaram nisto. E se nós começarmos a trabalhar de trás para a frente, olharmos assim, ok, eu quero terminar daqui a 20 anos, eu quero vender a minha empresa, ok, o objetivo é esse. Como é que nós vamos chegar ali? Vamos andar para trás. Ou então, em questão, muitas pequenas e médias empresas são empresas familiares. E o que é que acontece? Os filhos hoje em dia não querem herdar peso. Não veem os pais em casa, não veem resultados, não têm férias. Aliás, o nosso fundador está sempre a falar isto, ou seja, o Brad Sugars. O que é que nós queremos dizer? Qual é o filho que diz assim, nós queremos ser o modelo dos nossos filhos. Então, que tipo de gestor é que queremos ser? Um que nunca tem tempo para a família? Um que nunca tem férias? O que é que nós queremos? É realmente por isso que começa tudo pela pessoa que gera empresas e equipas. Então nós trabalhamos nesse sentido e as pessoas começam realmente a pôr a família, o seu tempo livre na agenda. Isto pode ser muito curioso, o que eu estou a dizer, mas muitas vezes o nosso processo começa por organizar a agenda do dono do negócio. Sim, E organizar mesmo a agenda literalmente, não é? muito interessante. Porque nós temos os nossos objetivos e é extremamente importante quando nós trabalhamos, é sempre com objetivos a 3 meses quando começamos, e não são só objetivos da empresa e profissionais, são os objetivos pessoais, porque tem que haver um equilíbrio. E muitas vezes nos gestores de pequenas e médias empresas não existe um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. E onde eu vejo realmente que grandes mudanças é as pessoas tomarem consciência dessa importância e começarem a equilibrar. Então também a forma de se libertarem nas empresas é, como te disse, é delegarem para realmente estarem mais presentes em casa e realmente o seu negócio, os seus filhos realmente quererem herdá-lo. É um bocadinho isso, sabes? É que às vezes não se pensa na forma global de como é que isto vai terminar, do impacto que isto tem nas pessoas à nossa volta e é por isso que também surge a Action Coach. Boa. Sim, eu tinha aqui um conselho que tu poderias dar para alguém transformar o seu negócio nos próximos 3 anos. Eu acho que já deste o conselho, na realidade, que é olhar de trás para a frente, fazer a reengenharia, diria eu, mas se tiver outro conselho, um único, para transformar um negócio em... Acho que é esse, não é? A engenharia inversa, sim. É porque isso dá outra perspectiva de para onde é que nós queremos ir. Boa. Olha, Ana, muito obrigado. Foi um prazer aqui ter-te com estes insights também. Se quiserem saber mais sobre ti, onde é que te conseguem encontrar? Quais são os links e os sítios para te encontrar? Então, na página da Action Coach Portugal, portanto, está lá toda a nossa equipa, também lá estou. No LinkedIn, talvez seja a forma mais fácil de me contactarem também. Boa. Ana, obrigado, tudo bom e sucesso também para este ano. Obrigada pelo convite, tudo a correr bem, obrigada.